Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, eminentes companheiros de mesa, meus amigos presenciais e virtuais, gostaria, em primeiro lugar, de dizer da honra de experimento em participar dessa mesa e desse evento e dizer que essa comissão é efetivamente a comissão certa para tratar desse assunto, porque a previdência é um direito humano básico. A nossa Constituição elege a previdência no seu artigo 6º como um direito subjetivo, social, fundamental. E essa é a base de tudo. Se não olharmos a previdência do ponto de vista jurídico como parte da ordem social, como direito social fundamental, que existe para proteger, para assegurar, para beneficiar, não é? A prestação não se chama benefício, não por ser uma benesse, porque há contribuição, mas sim porque tem de ser para beneficiar, para favorecer. Se não olharmos o quadro desse modo, não chegaremos nem do ponto de vista concreto, material, muito menos do ponto de vista jurídico, a um porto seguro. E se é assim, se o aspecto jurídico é fundamental, o enfoque social é básico, o papel do Congresso é inafastável. E, na verdade, senador, o Congresso tem de recuperar, retomar o seu papel legislativo no campo da previdência complementar, muito especialmente da previdência complementar fechada. E por que isso? Porque, como foi aqui salientado também pelos ilustres colegas, a legislação que tem existido e que existe, a legislação mesmo, lei formal, ela não assegura, com esse caráter realmente previdenciário, social, os direitos e os legítimos interesses da comunidade a que tem de servir. É preciso, portanto, pensar-se desde logo na reforma da legislação vigente. Do ponto de vista jurídico, e muito mais do ponto de vista humano e social, ela contém erronias gravíssimas. Não trata adequadamente dos institutos e, dessa forma, abre caminho para que a autoridade administrativa se substitua ao legislativo, que é isso que está ocorrendo. Nós sabemos que a introdução no direito da figura da regulação, que não é legislação do ponto de vista formal, mas é mais do que regulamentação, temos aí as agências reguladoras, ela é, a regulação, um complicador nessa inter-relação entre normas, do ponto de vista da sua hierarquia. E assim como quem regula quer ou se sente com a tentação de exorbitar e, portanto, de legislar, aquele que regulamenta quer regular e legislar. E nós temos essas duas figuras na previdência complementar. Temos a regulação, como foi salientado aqui, com propriedade, por um órgão administrativo que integra o Ministério da Previdência. E temos uma autarquia executiva que pensa que é a agência reguladora e não é, a que cabe tão somente regulamentar, portanto, criar os procedimentos adequados e que quer, por sua vez, regular. Portanto, há um abuso hierárquico do ponto de vista do escalonamento das normas jurídicas. Então, é preciso, essa opinião, que o Congresso Nacional assuma o seu papel e legisle adequadamente, legisle dentro desse enfoque social,
respeitando os princípios e as regras constitucionais que também forem válidas, não é? E dê a segurança, a rigidez necessárias ao setor. O conjunto de lacunas na legislação é enorme. Assim, por exemplo, e as erronias. Assim, por exemplo, aqui foi tantas vezes focalizado o direito adquirido. O conceito de direito adquirido que está na Lei 109 é um conceito paupérrimo. Confunde direito adquirido com direito consumado, que é aquele do já elegível. Todo esse problema de mudança de regulamento, de plano, atingindo os que já celebraram o contrato, e a Constituição estabelece que o vínculo entre o participante e o plano, e, consequentemente, ao fundo de pensão, é um vínculo contratual, portanto, um ato jurídico perfeito, gerador de direitos adquiridos, etc. O direito adquirido é muito mais do que isso. É preciso que ele anteceda a elegibilidade, sob pena de ficarmos à mercê dessas modificações. Outra falha grave, que é uma falha básica de fundo, é preciso dar a configuração juridicamente correta do que seja o plano. O plano é um ente jurídico que não tem personalidade, talvez seja de se pensar em ter, tendo em vista a criação dos fundos múltiplos, não é? Em que o participante, ao invés daquelas entidades ortodoxas, como é a Previ e outras, talvez fosse preciso dar personalidade jurídica, mas isso não tem importância. Ele continua, tal como o condomínio edilício, etc., sendo um ente jurídico, que tem 3 elementos básicos. O regulamento, tem a massa de patrocinador, participantes, etc., e tem o que é fundamental, o patrimônio. O regulamento não é um regulamento que pode ser modificado, senão para o futuro. Por quê? Porque o regulamento é uma proposta de contrato. A própria lei diz que o plano tem de ser oferecido. Portanto, o regulamento é uma proposta de contrato. Essa proposta pode mudar para os futuros contratos, mas não para os contratos já celebrados, já consolidados, situações, portanto, jurídicas subjetivadas. Tem um patrimônio vinculado ao plano. Patrimônio é do plano. E quem detém esse patrimônio, na verdade? São os participantes. A patrocinadora contribui, mas não é comunheira nesse patrimônio. O patrimônio é dos participantes, tanto assim que, quando se liquida a entidade, quem é que recebe? São os participantes, não é? Ativos, assistidos, etc., quando existe possibilidade disso. O patrimônio está entregue à entidade fiduciariamente, para que ela administre, e administre bem. Mas o patrimônio, volto, é dos participantes. Isso resolve o problema da atribuição, por exemplo, do superávit, que é um problema grave, do qual participa a patrocinadora, quando não é titular daquele patrimônio. E muitos outros aspectos merecem o tratamento legal, para que prevaleça os 2 princípios básicos do Estado de Direito, que é a reserva legal, quer dizer, há determinados assuntos, institutos, etc., que só podem ser tratados em lei e não em atos administrativos. E a preferência legal. Quer dizer, mesmo que, em princípio, possa ser por uma autoridade administrativa, se a lei dispuser, se sobrepõe a ela. Quer dizer, não basta mencionar retirada de patrocínio, palavra que dá a ideia de fuga, né? Retirada. E saída, né? Faz saída, não é? Saída pelos fundos. Não é? Juridicamente,
esse fenômeno da retirada é um fenômeno seríssimo, é uma denúncia do contrato que a patrocinadora tem com o plano, com o fundo e, consequentemente, com cada um dos patrocinadores. E, dessa forma, essa denúncia é uma denúncia cheia, como se dizia na época da legislação do inquilinato. Quer dizer, é preciso que a retirada seja motivada, porque nós devemos entender que a vida econômica, a vida social vai apresentando mutações que têm de ser atendidas, mas não dessa forma, imotivada ao bel prazer da patrocinadora. Isso é absolutamente antijurídico, não é inconstitucional, é anticonstitucional, porque fere exatamente um direito humano. Existe o problema dos recursos. Os atos da Previc não têm, salvo na questão disciplinar, não tem uma instância de recursos, diferentemente da Previdência Social, que tem lá aquela justiça, quer dizer, justiça administrativa. Doutor Sérgio, Pois não. se você me permitir, eu vou ter que ir ao plenário rapidamente, que está para votar o requerimento Claro, de minha autoria, que é fundamental aí para os trabalhadores e aposentados e pensionistas. Poxa. E se eu não estiver lá, eles derrubam o requerimento na hora. Não, vai lá. Então, nós vamos dar Vá tranquilo. uma corrida até lá e nesse período, o deputado, o senador Eduardo Lopes, o Pois senador Eduardo Lopes vai assumir, que me faz a gentileza. Muito obrigado. Mas, como dizia, lacunas e erronias legais estão aí, a desafiar o próprio Congresso Nacional. Lembro, por outro lado, que o Congresso detém um instrumento muito importante para, enquanto essa legislação não alcança o nível desejado, um instrumento muito importante para impedir o abuso na regulação, que é um instrumento que está no artigo 49, 5º da Constituição, que, competindo ao Congresso Nacional, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Finalmente, gostaria aqui de, mais uma vez, realçar a necessidade de uma emenda constitucional que crie a justiça previdenciária. Justiça essa que seria criada à semelhança, né, da justiça eleitoral, da justiça militar e da justiça do trabalho. Primeiro que há uma querela, não é, infindável de competência entre a justiça comum e a justiça do trabalho. Uma justiça especializada em matéria previdenciária, ela teria uma visão completa dos vários ramos da Previdência. A Previdência, naquilo que ela tem de comum a todos, portanto, esses institutos jurídicos básicos, a teoria geral do direito previdenciário, que ainda falta por fazer, e teria as suas especializações na Previdência, no regime geral da Previdência Social, na Previdência do regime próprio dos servidores e, agora com essa complementação, e o regime complementar do regime não só geral da Previdência, como também do regime próprio. Essa justiça se comporia de primeira instância, evidentemente, de um tribunal intermediário e de um tribunal superior, não é? A semelhança do que ocorre com a Justiça do Trabalho. Isso fortaleceria a Previdência, né, como instituição, fortaleceria o direito previdenciário, permitiria uma especialização e, consequentemente, também uma agilização de processos. Portanto, clamo ao Congresso que ele assuma a sua real posição em defesa da sociedade. Muito obrigado.